Vamos discutir muito esse gol anulado, né? Vamos começar falando a respeito disso. Ô, Bruno, poderia ser diferente, né? E aquela coisa, acaba sendo interpretativo o lance, né? O árbitro foi lá, se ele entendesse que o Caleri não interferiu na jogada, ele teria dado o gol pro Galopo. Foi um pecado, porque foi um golaço do Galopo, né? E a partir dali o jogo poderia ser completamente diferente, com o São Paulo na frente. Mas anulou o gol e o empate veio. Primeiro eu quero que você fale a respeito da anulação desse gol. O que você teria feito naquele momento, Bruno? É um lance realmente interpretativo, né? O Galopo finaliza, o Caleri em posição de impedimento tá ali próximo ao goleiro, ele passa andando ali em frente ao goleiro Muralha. Aí a interpretação a Caleri interfere ou não no lance, que a posição de impedimento era clara, mas é um chute direto do Galopo, vai no ângulo, foi um golaço, e a interpretação da participação do Caleri. O árbitro foi no VAR e interpretou que o Caleri, em impedimento, participou da jogada, por isso anulou, né? É um lance difícil, não é um lance assim tão claro. Acho que a interpretação do árbitro cabe. É que a gente não percebeu, né? Sim. Só foi analisar melhor também em outro ângulo, né? Foi. Eu tenho a tendência pró-gol, né? E eu entendo que o árbitro marcou, não acho que é um absurdo ter anulado o gol, mas eu daria o gol, porque o Caleri ele vai andando, ele faz questão de mostrar que não está na jogada, ele não corre em direção ao Muralha, ele passa andando, assim, ele deixa claro que ele não quer participar, e a bola do Galopo vai lá no ângulo, né? Aí a única dúvida é se ele atrapalhou a visão do Muralha. Por isso que eu acho que não é absurda a decisão do árbitro, porque ele realmente passa ali. Mas a minha interpretação é que o Caleri faz questão de mostrar que não quer participar. Por isso eu daria o gol. Não acho um absurdo ter anulado, mas eu daria o gol porque para mim o Caleri deixa claro que não quer participar da jogada. E eu tenho a mesma opinião do Bruno, eu daria o gol porque eu sou pró-gol. E o Bruno falou um negócio, não sei se falou no ar ou fora do ar, mas o Muralha não chegaria na bola. Não chegaria na bola. Não foi o Caleri na frente dele que interferiu ali, né? Pra que ele não defendesse a bola. Ele não chegaria na bola, né? Eu daria o gol. Eu não anularia. Só que eu também não acho nenhum absurdo esse gol ser anulado, né? É pura interpretação ali do árbitro, né? A bola foi... Não foi só o Muralha que não pegaria, eu acho que dificilmente algum goleiro pegaria. Aonde ele meteu a bola ali, né? Porque senão fica a impressão que só o Muralha não chegaria nela. Eu acho que pouquíssimos goleiros conseguiriam chegar. Ô, Leão, você daria o gol? Não foi nenhum absurdo, ficou aqui, entramos no consenso, eu e o Bruno, que não foi nenhum absurdo a anulação também, mas o que você faria nesse lance? Um gol que poderia mudar completamente o jogo, né? O São Paulo provavelmente sairia com a vitória, o São Paulo começou a atacar mais, enfim. E aí, Lian? Eu também daria o gol. Achei que o Caleri já estava até saindo por ali. É que o árbitro, na verdade, deve ter marcado uma interferência dele, especialmente por atrapalhar a visão do goleiro. Muralha, até logo após o lance, o Muralha pediu ali a anulação do gol, dizendo que o Caleri teria atrapalhado a visão, e foi o que realmente ele marcou, mas eu acho que não teve aí essa influência toda. Eu daria o gol, mas também não dá para se condenar ali o árbitro da partida, o senhor Luciano Caneto Belotti, e nem mesmo o árbitro de VAR, né, o que está no VAR, que é o Márcio Henrique de Góes. Eu acho que não dá para condenar nenhum dos dois. Eu daria o gol particularmente, mas também não é uma decisão absurda eles terem anulado esse gol. Um lance muito difícil, que gerou realmente dúvida, gerou esse contratempo. O São Paulo acabou sendo aí prejudicado, digamos assim, pela não marcação desse gol. Mas também não podemos aí condenar aí os árbitros que tiveram essa visão. Tanto é que nós, só depois da segunda câmera, que nós tivemos aí uma percepção de uma dúvida maior em relação a essa anulação. Meu caro Bruno, o Napoli já vai dar opinião a respeito disso também, mas Bruno, eu gostaria muito de ver numa coletiva uma fala similar à nossa aqui.
Óbvio que você vai estar chateado por ter sido... Mas falar, olha, acaba sendo um lance interpretativo, né? Eu seria pró-gol. Eu adoraria ver isso numa coletiva. Por parte do São Paulo, óbvio, olha, a gente adoraria que fosse gol do São Paulo, acho que daria para dar o gol pro São Paulo, mas acaba sendo um lance interpretativo e também segue o barco, não tem o que fazer. E aí, Nápoles, o que você pensa a respeito desse lance? E seria algo diferente também numa coletiva, a gente vê isso, hein, Nápoles? Eu acho bem questionável a anulação do gol do São Paulo, viu, Falso? Sinceramente, o Muralha, goleiro do Mirassol, ele acabou ganhando o lance no grito. Porque se você percebe, na hora do bate do Galopo, ele já tá com a mão levantando, pedindo impedimento marcado pelo Caleri. Se a gente levar em consideração os contextos, o Caleri sequer olha pro Muralha. Então o Caleri se coloca numa posição que ele claramente não quis atrapalhar o goleiro do Mirassol. E o outro ponto o goleiro do Mirassol só foi atrapalhado pelo Caleri porque ele estava mal posicionado na hora do chute. Ele não estava ali no meio do gol, ele estava um pouquinho mais pro canto esquerdo, a bola foi no canto direito. E eu acho que foi o que o Bruno falou. O Muralha não chegaria nessa bola, o Muralha não faria defesa. Se a gente analisar os contextos, eu acho que a anulação do gol do São Paulo foi bem questionável, sim. É que é muita coisa também pro árbitro analisar ali, né? Num tempo curto. Né? Ele não chegaria. É tudo que a gente falou aqui com calma, com tranquilidade, vendo depois. Mas enfim, eu acho que aqui pra todos o gol seria legal, né? A gente, se tivesse na pele do árbitro, daria o gol pro time do São Paulo. Bruno, mas também não foi nenhuma tragédia o empate diante do Mirassol. É uma equipe arrumada, a equipe do Mirassol, né? Não vai ser uma equipe que vai lutar para não cair, não. É uma equipe bem arrumada e não é de hoje, né? E pro São Paulo é isso, Bruno. O que a gente sempre fala, o Campeonato Paulista, os regionais, eles precisam ser vistos como... Óbvio que é delicioso ganhar, e você tem que lutar para ganhar. Mas tem que ser visto, sim, como uma preparação para a temporada, Bruno. Sem sacrificar ninguém, né? É necessário isso, né, Bruno? Já que mantém os estaduais, e eu sou favorável a manter, mas é justo que isso aconteça, esse relaxamento, né, no início da temporada, Bruno. É um momento de preparação, tá? Todo mundo se acertando, tem clube contratando, tem jogador que ainda não tá bem fisicamente, nem estreou, os que estão jogando, claro que não estão 100% fisicamente, depois de férias, de pré-temporada, e mudanças, no caso do São Paulo, a chegada de um novo técnico, então ele também tá conhecendo o elenco, tá fazendo as suas observações, então ok, tá tudo normal. O Mirassol não é uma baba, o Mirassol é um bom time, é um time que por 1 ponto não subiu para a Série A do Brasileiro, ele ficou a 2 pontos do vice-campeão da Série B, não é que ele ficou só 1 ponto do 4º colocado que subiu, ele ficou a 2 do vice, ficou ali tudo muito embolado, ele com uma vitória ali a mais, ele poderia ser vice-campeão da Série B, né, que foi inclusive o vice-campeão, foi o Juventude dirigido pelo Carpini. Então, assim, é um bom time, é um time que poderia estar na Série A por muito pouco, por uma vitória ali, um jogo que empatou ao invés de ter vencido, ele poderia estar na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, o empate lá em Mirassol não tem nada de absurdo, como o Palmeiras mesmo empatou em Novo Horizonte no domingo. O Novo Horizontino ficou junto com o Mirassol na Série B, os dois ficaram a 1 ponto do acesso, até nos critérios de desempate o Novo Horizontino foi o 5º, o Mirassol foi o 6º. Então, não tem nada de absurdo, ainda mais no início de temporada. Então, tá tudo certo. São Paulo jogou com o Santo André no Morumbi. Santo André é um time mais fraco, o São Paulo em casa é mais forte, o desempenho fora de casa é uma coisa que o São Paulo precisa melhorar para essa temporada. Ano passado o São Paulo fora de casa mudava muito seu desempenho, com exceção da Copa do Brasil, que é curioso, né? Na Copa do Brasil, o São Paulo até foi melhor fora do que em casa nos resultados, mas no Brasileiro, ele só foi ganhar um jogo fora de casa na penúltima rodada ali contra o Bahia, lá em Salvador, com um gol inclusive do Caio Paulista. Então, o São Paulo, ele tem essa mudança de desempenho do Morumbi para um jogo como visitante, ele precisa melhorar, mas não tem nenhum absurdo. Empatar em Mirassol, não. Acho que é uma diferença no time do ano passado para esse ano, claro que é muito pouco esse ano ainda, são 2 jogos. Me parece ser um time que não faz tanta questão de trocar tantos passes, né? O time do ano passado trocava mais passes, o time desse ano parece que quando tem a bola tem um pouco mais de pressa para chegar no gol. São características que também não dá para cravar que é isso, né? Ainda só foram 2 jogos na temporada, a gente tem que observar um pouco mais. Daniel Lian, sem desespero, tudo numa boa, é início de temporada, um empate normal contra o Mirassol. E é isso, até porque, gente, o Carpini precisa experimentar todo mundo, não é só pelo Campeonato Paulista, ele precisa conhecer a casa onde ele está iniciando o seu trabalho, né? É um novo projeto, é um novo trabalho, é um novo treinador, são novos jogadores, então tudo demanda de tempo, né, meu caro Lian, e paciência.
Sem dúvida alguma, até porque o Carpini tem aí algumas peças, né, retornando algumas peças, como é o próprio caso do Galopo, fez o gol hoje, fez depois um golaço que foi anulado, já falamos aqui, é um jogador que teve uma bela atuação na partida, teve o reforço do Ferreirinha apareceu bastante no jogo, ainda sem muita efetividade, mas é um jogador que dá trabalho, um jogador de velocidade, joga pelo lado esquerdo, ajuda bastante, tentou algumas tabelas com o Jonathan Calleri. O São Paulo também tem o Nicão agora retornando à equipe, teve uma oportunidade agora com o Carpini nesse segundo tempo, é um jogador que faz parte do elenco, foi reintegrado, teve a sua passagem pelo Atlético Paranaense, depois pelo Cruzeiro e agora retorna aos quadros do São Paulo. Quem sabe aí também um atacante que possa ajudar, né? O São Paulo que tem o William Gomes, o Matheus Belém acabou até tendo aí o seu contrato reformado, é um zagueiro. Agora, o problema é que os jogadores ainda estão ali naquele condicionamento físico, né? Na chamada carga controlada. Tem o Arboleda, hoje o São Paulo perdeu bastante no jogo aéreo com o Arboleda. A dupla de zaga foi formada ali pelo Alan Franco e o Ferrarese, e o Diego Costa foi improvisado na ala direita. Então perdeu muito, o São Paulo perde muito no setor defensivo aí com a ausência do Arboleda, que está fazendo aí esse trabalho. O próprio Rames Rodrigues pode ser uma peça importante para a equipe do São Paulo, devido ao seu condicionamento físico ainda não está integrado à equipe, está também fazendo esse trabalho controlado. Tem o Rafinha, o próprio Michel Araújo, esses todos que estão nesse mesmo tipo de exercício. Então o São Paulo ainda tem algumas peças de reposição. E o Thiago Carpini vai ter que rodar o seu elenco, ver essas peças, pode aproveitar até o Campeonato Paulista, principalmente essa primeira fase, são 12 rodadas em que as equipes acabam disputando aí com os adversários de outros grupos, pode aproveitar especialmente esse período para um período de testes, porque depois, quando entrar o mês de abril, aí sim a Copa Libertadores, e aí a coisa começa a complicar. Já tem competições simultâneas, então a situação começa a complicar, portanto é provável mesmo que ele continue rodando o elenco ainda no Campeonato Paulista. Teremos aí 2 partidas dificílimas pela frente aí do São Paulo, terá 2 partidas difíceis, Portuguesa e Corinthians.